Não é segredo para nós que grande parte das perguntas e dúvidas de hoje em dia tem como tema central chamado ministerial. Acredito que possivelmente em toda a história nunca tenhamos falado tanto sobre esse assunto como hoje. Ainda assim, de modo geral, nós como igreja entendemos bem pouco a respeito disso. O que é o chamado ministerial? O chamado ministerial nada mais é do que uma convocação divina a uma pessoa para que essa trabalhe com dedicação total, realizando as obras do reino aqui na terra. A Bíblia cita exemplos de pessoas que foram convocadas por Deus e dedicaram sua vida inteiramente ao respectivo ministério. Segundo a palavra, essas pessoas receberam uma capacitação divina para a realização dos serviços do Pai através do Espírito. Mas observe que sempre o Senhor é quem chama ou convoca essas pessoas. Portanto, é totalmente reprovável aos olhos de Deus tentar aparentar algum ministério ou forçar o mesmo humanamente. Como descobrir qual o seu chamado ministerial? Bem, agora que você já sabe o que é e o que significa o chamado ao ministério, lhe resta saber como descobrir qual o nosso chamado ministerial. Uns vão dizer que o nosso chamado é simplesmente servir. E sim, isso é verdade. Essa afirmação é bíblica, porém simples e ao mesmo tempo complexa demais. O que de fato a Bíblia diz sobre o nosso chamado ministerial? O que Jesus nos ensina sobre isso? Para um entendimento profundo sobre esse tema, se faz necessário fundamentar os dois tipos de chamado que todo cristão tem. Vamos lá? O chamado número 1 de Deus para o homem. O que chamam de chamado número 1 segundo a Bíblia consiste na revelação de que antes de qualquer coisa fomos criados para um relacionamento com o Criador. Ao analisar as Escrituras, a primeira vez que a expressão do verbo chamar foi mencionada está em Gênesis capítulo 3, do 8 ao 9. Leia comigo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Nessa passagem, Adão e Eva não resistiram à tentação e o pecado foi gerado. A palavra nos revela que logo em seguida o Senhor, a fim de chamar o homem, decidiu procurá-lo. Mas chamá-lo para quê? Servir? Evangelizar? Cantar? Não. Deus o chamou apenas com o intuito de relacionar-se com ele. Ou seja, o primeiro chamado divino para o ser humano não foi para um serviço, e sim para um relacionamento. Sendo assim, o nosso principal chamado não é fazer, e sim conhecer e ser conhecido por ele. O chamado ministerial é importante, mas não deve ser a nossa prioridade. Muitas pessoas valorizam excessivamente seu serviço no ministério cristão e esquecem do principal, que é a comunhão com Deus. Se não estimarmos e regarmos nosso relacionamento íntimo com Ele, perderemos a melhor parte do negócio. Essa verdade está mais do que explícita na mensagem em Lucas 10. Não se recorda do texto? Vou lhe refrescar a memória. Nessa passagem, Jesus e os seus discípulos chegam à casa de uma mulher chamada Marta, que se preocupou com todos os seus afazeres na recepção da visita especial. Maria, irmã de Marta, porém, como diz o texto, escolheu a melhor parte.
ela escolheu por um momento parar tudo e sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Mas observe que Marta não estava servindo ao diabo naquele momento. Na realidade, possivelmente ela estava preparando comida para Jesus, ou seja, servindo ao ministério. Mas mesmo assim, Cristo chamou-lhe a atenção afirmando que a melhor parte não era servi-lo, e sim conhecê-lo. Aqui notamos que o segredo não está em aprendermos a servir ao Senhor como Marta, mas em sentar aos seus pés como Maria. A atitude de Maria deve ser o fundamento, o alicerce para posteriormente servirmos com excelência. Afinal, o nosso propósito primordial é cumprir o que Maria fez. O chamado número 2, esse sim é um ministerial. Enfim, o segundo chamado que todos os crentes carregam é o ministerial, a missão de cumprir o ID de Cristo. Mas para cumprirmos esse propósito do Senhor corretamente, precisamos primeiro descobrir para qual encargo ministerial o Senhor tem nos chamado. Para isso, precisamos aprender e saber quais encargos ministeriais existentes. O texto de Efésios 4 discorre a respeito desse assunto. Veja, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa passagem nos conta um pouco sobre os 5 principais ministérios. A seguir, pontuaremos características de um a um, para que entendamos de fato quem eles são no corpo de Cristo. O ministério apostólico são aqueles que Deus envia para lugares inusitados, a fim de que a cultura do seu reino seja estabelecida naquele local, através da fundamentação de princípios celestiais. Por terem essa grande comissão, os apóstolos tocam um pouco de cada um dos outros 4 ministérios. O ministério do profeta. No Antigo Testamento, os profetas eram os porta-vozes de Deus e videntes da terra. Porém, no Novo Testamento, o encargo profético sofreu uma alteração, já que antes o povo precisava de um mediador que passasse o recado de Deus para ele. E hoje, com o véu rasgado, não precisamos mais desse facilitador. Se antes os profetas de Deus eram conhecidos pelos sinais miraculosos como Elias, hoje eles são conhecidos pela mensagem que carregam, como João Batista. O ministério do Mestre são encarregados de fundamentar a igreja na palavra. Eles têm uma graça de Deus específica para um ensino amplo e profundo das Escrituras. O ministério pastoral são encarregados por Deus para cuidar do rebanho de Jesus. Por conta disso, carregam uma graça especial para o cuidado e discipulado. O ministério do evangelista. A missão daqueles que têm o chamado para evangelista é ativar a igreja, despertá-la e posicionada para a vinda do noivo. Agora é com você. Qual o seu chamado ministerial? A vocação não é algo que criamos, é algo que Deus coloca dentro de nós, mas claro, sem desprezar nossos sentimentos e emoções pessoais. Existem pessoas que têm vocação para pintar, escrever, falar e por aí vai. Por isso, a pergunta a se fazer agora é: qual desses ministérios bíblicos apresentados representam melhor as suas vocações em Cristo? Com cada um entendendo suas vocações ministeriais e atuando em suas respectivas áreas,
sem para a função de ninguém, mudaremos o mundo. Se este estudo foi bênção para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu comentário, curta e compartilhe à vontade. Ajude-nos a levar a palavra de Deus até os confins da terra.